O Putin pode evitar a escalada do pior? Porque o Putin, eu vou colocar algumas informações, você me diz se eu tô viajando ou não. Ele, na época do governo Biden, ele fez uma aproximação importante da China. E agora, com o Trump no poder, a gente viu a humilhação pública do Zelensky e a boa relação que o Putin está tendo com o Trump. Será que ele pode ser uma das pessoas que breca esse enlouquecimento completo? Olha, aí eu não diria que o Trump tem uma boa relação com o Putin. Uhum. O Putin e o Trump não têm boa relação com ninguém. Eu acho que nem com a mãe, as respectivas mães dele. Tá. Considerando o gênio dos dois, eu acho que você está coberto de razão. Eles têm relação de conveniência. Claro. Mas você citou um aspecto importante aí, que é o seguinte. Uhum. A China é vital para o Putin. Sim. É vital. Sim. Não apenas porque a China é um parceiro comercial total, Sim. sem a menor... Evitou que eles passassem sufoco agora na guerra da Ucrânia, né? Pois é. Por isso. E é o parceiro comercial que não vai impor sanções contra a Rússia, que não faz ameaça, que não... É o parceiro comercial total. E para a Rússia e para a China é importante também, porque a Rússia é fornecedora de carne, é fornecedora de comida, de alimentos, é fornecedora de petróleo. Então, ali você tem uma relação mútua que é extremamente benéfica para os dois. Uhum. Com um detalhe. Embora o poder da China, o poder militar da China, seja um poder extremamente importante, quer dizer, a China tem um arsenal bastante respeitável, Sim. O arsenal da Rússia é pau a pau com os Estados Unidos. Sim. E a China sabe disso. Uhum. Quer dizer, então, esse acordo aí entre Rússia e China tem uma dimensão militar. Claro. Mesmo que não seja uma dimensão explícita. Mas é claro que tem. É óbvio que tem. É óbvio que numa guerra entre Estados Unidos e China, a Rússia não vai ficar neutra. Deixar para lá, não vai rolar, não. Não, até porque o establishment estadunidense tem uma visão que não é de hoje, vem lá desde 91, quando a União Soviética foi dissolvida. Você já teve um livro importantíssimo para entender a política externa dos Estados Unidos, chamado The Grand Chessboard, o grande jogo de xadrez do Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, eu sei lá se é assim que pronuncia esse nome impronunciável, mas ele já previa que para os Estados Unidos é importante que a Rússia seja dividida em 3 países. A Rússia Ocidental, pega lá os Urais, etc. e tal, a Rússia Siberiana, a Sibéria, e a Rússia Oriental. Então é dividir a Rússia em 3 países. Você fala, mas que arrogância. Ué, claro, o Trump não está querendo anexar o Canadá. Não está querendo pegar a Groenlândia, não está querendo. Então a Rússia sabe que se a China perde a guerra com os Estados Unidos, a próxima é ela. Quer dizer, claro. Não tem. Então, nós temos aí uma limitação para os Estados Unidos, que é essa aliança Rússia-China, que é uma limitação importante. Então, o Trump, o Putin, de fato, ele pode exercer uma função aí importante no sentido de falar o seguinte, olha, não interessa, vocês não podem atacar o Irã, até porque a China depende muito do Irã, porque a China tem um acordo de 30 anos de petróleo com o Irã, então a China depende muito do Irã, e o Irã é um ponto importantíssimo de passagem da nova Rota da Seda, e se atacar o Irã, está atacando a nova Rota da Seda. É isso. Então, sim, o Putin está numa posição que, para ele pode exercer uma pressão junto ao Trump, nesse sentido, mas aí eu recorro à história, né? Todos os generais do Hitler disseram para ele, não invada a Rússia. Não invada a Rússia. Vai ser um erro você invadir a Rússia. Você vai querer lutar contra a Rússia ao mesmo tempo que você está lutando contra a Inglaterra. Sim. Nós não temos condição de fazer isso. O Hitler guerra de duas frentes, né? Não tem como. O Hitler não viu nenhum dos generais. Foi lá e invadiu. Por que o Trump não poderia fazer uma demência desse tipo? Ninguém adivinhava esse tarifaço agora, né? E ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez. Quer dizer, então
É um cara meio... Mas foi boa a resposta que o Putin deu outro dia para o Macron, né? O presidente francês lá, o Macron, enchendo o saco, falando que ia botar tropa francesa, que é não sei o quê, quer botar os aviões franceses, quer botar míssil francês contra a Rússia. O Putin só chegou para ele e falou assim: escuta, o macarrão, o macarrão, o negócio é o seguinte. Você lembra o que aconteceu com o último francês que tentou entrar aqui na Rússia? Lembrou do Napoleão, sem dúvida nenhuma. Meu Então, pai. então é o seguinte, meu, eu acho que as coisas estão muito por um fio, você entende? Sim. Estão muito instáveis, assim, estão muito, digamos, explosivas, voláteis, né? É Uhum. difícil você... Se você for pela lógica, não vai acontecer a guerra. Mas se você for pela lógica, também não ia acontecer o tarifaço, certo? Claro, claro. Então a lógica não... A lógica não... Não, tem a piada que fizeram, que é uma piada pronta, né? Ressuscita o Reagan, bota o Reagan diante do Biden e do Trump. O Reagan vai ficar contra o Trump. É, é. É louco isso. Ele tá fazendo tudo o que eles não professavam. Mas eu ia te perguntar uma coisa: nesse contexto todo de tudo por um fio, o Brasil tá certo em manter uma boa relação com a China, mas não entra na rota da seda, com o Trump fazendo esse tipo de coisa? Ou você acha que era uma hora do Itamaraty mudar um pouco o direcionamento? Porque ele fica tentando equilibrar dois pratos. Só que um deles está transbordando. E o outro é mais seguro. O problema do governo Lula é que o governo Lula optou por uma linha de não enfrentamento com o imperialismo. Uhum, Isso está claro. sim. Nada mais, para mim, nada deixou mais claro do que o que acabou de acontecer agora. Quando, nas eleições do Equador, foi denunciado fraude Uhum, do Noboa, que é o candidato da extrema-direita, sim. e a opositora dele, acho que é Lúcia, né? Esqueci o nome, é Lúcia Deixa Gonzalez, eu uma ver. coisa assim. Ela denunciou a fraude, mas o Lula reconheceu imediatamente o resultado eleitoral. O que é o oposto do que ele fez com o Maduro. Uhum. Quer dizer, na Venezuela, ele cantou de galo com o Maduro. Ah, tem que mostrar as atas, tem que não sei o quê. Ou seja, fez parte do coro estadunidense. E Sim. agora, quando ganha o cara da extrema-direita, com evidentes sinais de fraude, porque os resultados eleitorais foram totalmente contraditórios com tudo que as pesquisas indicavam, Uhum. ele reconheceu imediatamente a vitória da extrema-direita. Quer dizer, por que, que com o Uhum. Maduro ele canta de galo e com o Noboa ele canta de galinha? Quer dizer, por quê? Quer dizer, Uhum. é uma política isso daí. É Sim. uma política de não enfrentamento. É uma política de conciliação com o imperialismo. Só que nós estamos numa encruzilhada. Quer dizer, não Sim. vai ter jeito. Você vai ter que tomar uma opção. É. Porque É estão aí tipo os preços. aderir à rota da seda não aderindo, né? Porque a China vai vir com as ofertas e o Brasil vai ter que Não, é abraçar mais do que isso. isso. Não é só que a China vai vir com as ofertas. É que não só a China vai vir com as ofertas, como o Trump vai vir com os ataques. Isso, claro. Quer dizer, então, e o Brasil, Não vai ficar 10% de tarifa, mas nem a pau. Se ele vê que tá tendo outra configuração, ele vai reagir. mas, Pedro, se fosse só isso, estava bom, bicho. É, O problema é que claro. não é só isso. O problema é que o Brasil tem a Amazônia. Sim, O sem dúvida. Brasil tem os três maiores aquíferos, aquíferos do mundo. O aquífero Guarani, que Uhum. fica lá no sul, o aquífero de Alter do Chão, lá em Uhum. Pará, e outro aquífero que acabaram de descobrir agora. Esses aquíferos juntos podem abastecer de água potável a humanidade por 500 anos. Não tem bem mais precioso do que esse. Sim. Não tem bem mais precioso do que esse. E está na mão do Brasil isso daí. Agora, se o imperialismo resolver tomar isso do Brasil, Uhum. como é que vai ficar? Como? Você está brincando comigo? O que o imperialismo está fazendo em Gaza Uhum. não é exceção, é a receita, é a norma. Sim.
Porque o que eles estão fazendo em Gaza é o que eles estão fazendo no Congo. Aham. É E o que ele ninguém quer tá fazer, falando. é o que ele quer fazer com a Groenlândia. Uhum. É o que ele quer fazer com o Canadá. Sim. Então, o problema é o seguinte, o Trump está dizendo para o mundo o seguinte, não tem mais esse papo de soberania nacional. Uhum. A Ou soberania vocês estão comigo ou vocês estão contra mim. é contra mim. A única soberania que eu, Trump, reconheço é o meu desejo. Uhum. Essa é a soberania que eu reconheço. O resto eu não reconheço. Então, se o governo Lula acha que com acordos assinados na ONU, na Organização Mundial do Comércio, ele vai garantir alguma coisa, ele está completamente equivocado, ainda mais porque todas as nossas defesas estão na mão dos Estados Unidos. Por exemplo, o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que foi importado pelo Fernando Henrique Cardoso e construído lá na Amazônia, que é o sistema de radares, etc. e tal, satélites. Todo o sistema é manipulado por militares estadunidenses. O brasileiro não pode entrar nas instalações do CIVAM. O CIVAM pertence a uma empresa estadunidense chamada Raytheon, que é controlada pelo Pentágono. Os cidadãos brasileiros não podem entrar nas instalações, não têm conhecimento dos dados. Nós só conhecemos os dados da Amazônia que os Estados Unidos liberam para nós. Todo o sistema de comunicação brasileiro, o GPS, é de uma empresa estadunidense. Os satélites são de empresas estadunidenses. O Starlink é o que controla a comunicação dos militares na Amazônia. É o Starlink. E das nossas áreas rurais, quase todas. Quase todas. É do Elon Musk. O Brasil não tem autonomia nenhuma para nada. Quer dizer, ou você... A China também não tinha, e a China construiu. Sim. Quer dizer, ou o governo adota uma linha de soberania nacional real, de fato, e começa a construir sua própria estrutura, e aí, gente, eu não estou falando de nenhuma revolução, não, hein? Eu não estou falando de revolução. É uma reforminha, né? É uma reforminha. Reforminha burguesa. Reforma assim, abrir concurso para empresas brasileiras que queiram fornecer serviço de satélite, sabe? De provedores, de, assim, reforma. Investir nas universidades, né, que foram largadas traças. Investir nas universidades, etc e tal. Não estou falando de nenhuma revolução socialista, né? Porque sempre vai ter gente que fala, é muito fácil falar, mas com o Congresso que tem, não dá para fazer isso, porque é muito radical. Não estou falando de radicalismo nenhum. Estou falando de coisa mínima. Mínima. Mas a gente não vê o governo adotando nenhuma dessas políticas. Quer dizer, ao contrário. O que é muito preocupante, porque o mundo mudou, as regras mudaram. Escuta, se até o mês passado ainda se podia argumentar, talvez pudesse argumentar, que tinha que ser uma linha de que estava certo o Lula, que tinha que conciliar e pouco a pouco para tentar convencer. Se até o mês, se até a eleição do Trump você podia falar isso, você podia ainda dizer, talvez, que daria para conversar com o Joe Biden, para tentar... Eu tive a impressão que ele apostou na vitória da Câmara, né? E foi um erro. Um erro brutal. Mas hoje não dá mais para falar nada, porque o Trump está, desculpa a expressão aqui, cagando e andando para tudo quanto é acordo. Ele tá pouco se lixando para qualquer acordo. Se o Itamaraty acha que vai fazer algum acordo com o Trump... Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.